Oi, pessoal. Eu me chamo Ana Luísa, faço parte do curso de Biotecnologia e eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre a atmosfera da Terra e suas regiões externas. A atmosfera da Terra é uma camada de gás que envolve a Terra e que é mantida pela força da gravidade. E o objetivo da atmosfera é proteger a vida na Terra, absorvendo a radiação ultravioleta solar, que está ali aquecendo a superfície por meio da retenção de calor, que no caso é o efeito estufa, e também reduzindo os extremos de temperatura entre o dia e a noite. E o planeta Terra visto do espaço é visto como uma esfera de coloração azul e dá esse efeito cromático, porque é produzido pela dispersão da luz solar sobre a atmosfera e que isso também existe em outros planetas do sistema solar. E a, a atmosfera é composta principalmente por nitrogênio, que é responsável por 78% do seu volume, somado a 21% de oxigênio e 1% de outros gases, como por exemplo o argônio, o hélio, o neônio e o dióxido de carbono, que por serem abundantes são chamados de gases raros. E os gases que formam o ar se encontram em maior quantidade próximo à superfície da Terra. E com o aumento gradual da altitude, a quantidade de gás se diminui pouco a pouco, vai diminuindo aos pouquinhos. Isso porque o ar se encontra cada vez mais rarefeito, ou seja, quanto mais distante da superfície, menos ar vai ter. E assim como o planeta Terra, a atmosfera é dividida em camadas, que é a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Começando pela troposfera, que é a camada de ar mais próxima da Terra, com cerca de 16 quilômetros de altura. Ela é a camada que contém a maior parte dos gases que formam a atmosfera. E é uma camada bastante importante também para os estudos geográficos, pois é na stratosfera que acontecem as maiorias dos fenômenos meteorológicos, como as chuvas, os ventos, os raios e também as variações de umidade. Bom, e acima da troposfera tem a estratosfera, que se estende por cerca de 50 quilômetros de altitude. E é aqui na estratosfera que se concentra a camada de ozônio, que a camada de ozônio vai agir, ajudando a filtrar a passagem dos raios ultravioletas, como por exemplo o UVA, o UVB e o UVC. Vai ajudar a filtrar a passagem dos raios para a superfície da Terra. E acima da estratosfera vem a mesosfera, que se encontra aproximadamente a 80 quilômetros de altitude. E por ser uma camada que se encontra distante do calor médio da Terra, relativamente longe dos raios solares, é a camada que apresenta as menores temperaturas da atmosfera, podendo chegar nos 100 graus negativos. E é aqui na mesosfera também que ocorrem as auroras, conhecido como aurora boreal, que é um fenômeno luminoso produzido pela colisão de partículas do Sol com a atmosfera. Depois da mesosfera, tem a termosfera, que também é conhecida por ionosfera. Ela chega a atingir a 500 km de altitude e é a camada que é responsável por abrigar os gases ionizados, que ajudam a refletir e a propagar as ondas de raio
que é essencial para a telecomunicação. E por último, vem a exosfera, com aproximadamente 900 quilômetros de altitude até o espaço exterior. E é uma camada onde os satélites artificiais costumam se posicionar. E é uma camada onde o ar é bastante rarefeito, ou seja, a temperatura é muito alta durante o dia e muito baixa durante a noite. As camadas da atmosfera terrestre é conhecida como camada gasosa, que é composta por vários gases, como oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, argônio e entre outros gases. Esses gases nunca se dissipam por conta da atuação da gravidade. Na atmosfera, há também concentração de vapor d'água, elemento que se reduz à medida que a altitude diminui. O vapor d'água atua influenciando nas dinâmicas da temperatura, tanto absorvendo como emitindo calor. Como já sabemos que a atmosfera do nosso planeta é constituído por camadas e por gases, é importante citar que essas camadas que compõem a atmosfera não têm cor, nem cheiro e nem gosto. Então, possivelmente a olho nu, não veremos as divisões se viajássemos para fora do planeta, por exemplo. Mas, pelos estudos feitos e apresentados, sabemos que essas divisões estão lá. A atmosfera do nosso planeta é dividida em 5 partes, no caso, 5 camadas. São elas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vou explicar cada uma delas para vocês compreenderem o funcionamento e a importância de cada camada. Troposfera é a primeira camada e a mais próxima da crosta terrestre, onde contém o ar que respiramos, indispensáveis para a vida humana e outros seres vivos do nosso planeta. Essa camada constitui cerca de 80% da massa atmosférica. No caso, maior que as outras camadas na sua composição. Estão presentes o oxigênio, com 21%, nitrogênio, com 78%, e 1% de outros gases, como argônio, vapor d'água e dióxido de carbono. Esses gases, a qual eu citei, são totalmente necessários para o início e a manutenção da vida. É na troposfera que concentra-se a maior parte do vapor d'água, que é evaporado e transpirado da superfície terrestre. É a camada mais densa da atmosfera e a distância em quilômetros da crosta terrestre até o limite da camada, que podemos chamar também de altitude, é de aproximadamente 17 quilômetros ou 17.000 metros. Quanto mais alto o ponto, menor é a quantidade de gases e também menor é a temperatura, que a cada 1.000 metros cai em média 6,5 graus Celsius. Então, chegando perto do limite da troposfera, veremos que a temperatura é de menos 60 graus Celsius. É nessa camada da atmosfera que circulam os aviões comerciais, balões, acontecem todos os fenômenos meteorológicos. Entre a troposfera até a próxima camada, existe a tropopausa, que é a zona limite entre essas duas camadas. Ela é conhecida como camada de transição. Não acontece muita coisa ali, a não ser o caimento de 2 graus da temperatura. Estratosfera é a segunda camada mais próxima da Terra. Nela contém a camada de ozônio, que é uma barreira de gás responsável por proteger o nosso planeta dos raios ultravioleta. Em outras palavras, a camada de ozônio filtra esses raios, fazendo com que não seja prejudicial para nós seres viventes. A estratosfera é composta por 90% do gás ozônio. É onde também que 90% dos raios, ou radiação ultravioleta B, é absorvida. Essa radiação está associada a problemas de visão, envelhecimento precoce e casos de câncer na pele. Por isso, nunca se esqueçam de se protegerem quando tiverem que estar expostos ao sol por um longo período de tempo. Essa camada pode chegar a 50 km de altura.
E por estar tão longe da superfície terrestre, há pouco fluxo de ar que se movimenta no sentido horizontal e é muito estável. Quase não apresenta nuvens, e os raios ultravioleta, que são absorvidos do Sol, se transformam em calor e mantêm a temperatura do planeta em perfeitas condições para a vida de todos os seres vivos. A temperatura que podemos encontrar na estratosfera é de menos 60 a menos 80 graus Celsius. É nessa camada que transitam os aviões supersônicos, balões meteorológicos, pois não há turbulência por ali. Assim como a troposfera tem a tropopausa como transição, a estratosfera também possui a estratopausa até chegar à próxima camada, que falaremos sobre ela agora. Mesosfera é a terceira e intermediária camada mais próxima da superfície terrestre, que está a uma altitude entre 50 e 80 quilômetros de distância, e a sua temperatura pode atingir até menos 90 graus Celsius. A mesosfera é considerada a camada mais fria da atmosfera terrestre. É nessa camada que os meteoros são queimados e se tornam em fragmentos, fazendo com que se origina as chamadas chuvas de meteoro, que podem até cair na superfície terrestre, mas sem risco ao ser humano ou os animais. Isso acontece por conta da densidade elevada de gás que possui nessa camada, fazendo com que ocorra o processo de combustão, isto é, a queima. Pode parecer estranho que aconteça combustão em um lugar que traz baixíssimas temperaturas. Como é uma área difícil de ser analisada cientificamente, essas são uma das poucas informações que são extraídas de lá. O que sabemos é que também os gases que compõem essas camadas são rarefeito, isto é, em menos porcentagem comparada às outras camadas mais próximas da Terra. Por isso, a presença dos raios ultravioletas vindos do Sol são mais incidentes. Além dos gases, possui ferro e outros metais que compõem a mesosfera. Na mesosfera, também se formam as intrigantes nuvens noctilucentes, composta por minúsculos cristais de gelo, que só são visíveis quando iluminados por baixo no pôr do sol. Termosfera. Também conhecida como ionosfera, a termosfera é a camada mais extensa, podendo chegar a 500 km de altura, e varia entre 80 e 300 km de espessura dentro da camada. Ela absorve as ondas de radiação vinda do Sol, que originam grandes concentrações de íons, que ao penetrar na camada, é interceptado pelo magnetismo da Terra e direcionado para os polos, e que depois disso colidem com átomos e moléculas de oxigênio e nitrogênio, que são temporariamente energizados. E quando estes átomos e moléculas retornam do seu estado energizado excitado, eles emitem energia em forma de luz, cujo nós podemos ver de alguns lugares do nosso planeta, principalmente dos polos, o que conhecemos por auroras polares. Caso queira saber mais sobre esse fenômeno, temos um vídeo em específico aqui no nosso canal. Essa camada também é conhecida como ionosfera por possuir íons, que está relacionado a este fenômeno. Lá quase não possui oxigênio, o que se torna impossível de respirar, e a temperatura é por volta de 1000 e 1500 graus Celsius, o que também se torna impossível de ir para lá sem um equipamento ou um traje espacial. É importante citarmos que os íons presentes na termosfera são responsáveis por receber e transmitir as frequências de rádios, e lá se localizam a maior parte dos satélites que orbitam o nosso planeta. E entre a termosfera e a próxima camada, existe a termopausa. Exosfera. Essa é a última camada do nosso planeta. É a mais longe, chegando a 600 quilômetros de distância da superfície terrestre, e representa a transição entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral. Lá o ar é extremamente rarefeito e as moléculas de gás deixam sugestões de vídeos que vamos encontrar por lá
são os ônibus espaciais. É considerado praticamente nos encontrar por lá. Isso aí, curiosos. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou,